Irmãos e irmãs, como eu disse no início da missa, nós começamos hoje, temos acompanhado, vamos acompanhar há um tempinho, a leitura do livro do Apocalipse, que é o último dos livros da Sagrada Escritura, também conhecido como livro da Revelação, porque a palavra Apocalipse, ela tem origem grega, traduzida em português para a palavra revelação. Quem escreveu o livro do Apocalipse foi João, o mesmo que escreveu o Evangelho e aquelas 3 cartas de João que a gente teve a oportunidade de ler cada um dos dias da semana passada, um pedacinho dessas cartas. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, já era o final do 1º século. Então o cristianismo, que era ali em torno dos anos 30, 40, o iniciozinho ali em torno dos anos 35, 36, com a morte de Jesus, já tinha um tempinho de caminhada, pelo menos uns 60 anos da morte de Jesus, aproximadamente, até o texto do livro do Apocalipse. Muitas comunidades cristãs já estavam organizadas, bem estruturadas. Vamos lembrar que João era o mais novo dos discípulos. Então, quando João está já em idade avançada, exilado, preso na ilha de Patmos, e escreve esse texto, a gente já está ali uma boa distância da morte de Jesus, tem um bom tempo de caminhada das comunidades cristãs. O que João observou nas comunidades que ele acompanhava? Que houve aquele fervor inicial, que as comunidades tinham aquele impulso inicial, como está relatado lá por São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, que as comunidades foram crescendo, mas algumas foram caindo um pouco na rotina, se acostumando um pouco, fazendo da fé uma rotina. Não eram pessoas mais. João, inclusive, hoje, como ele faz na estrutura do texto do livro do Apocalipse, ele abre o livro do Apocalipse num discurso para as 7 igrejas. E a partir de amanhã ele vai começar a escrever particularmente para as igrejas. A igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Perge, quer dizer, ele passa a direcionar para cada igreja com os seus problemas, com as suas questões. Hoje João faz um discurso geral para as 7. Qual é o problema predominante nas 7? O que ele viu que era uma questão das 7 igrejas? O problema visto por João foi: percebemos que existe sinceridade, percebemos que existe uma certa perseverança na fé, vocês não abandonaram a fé. Percebemos que existe, por exemplo, uma firmeza para resistir a falsos profetas que passaram por aí, dizendo que eram apóstolos, anunciando um cristianismo longe daquele dos apóstolos. Então o nome disso é fidelidade. Ele percebeu ali fidelidade. Então João fez todos esses elogios, mas depois ele diz: entretanto, tem uma coisinha a corrigir em todas essas igrejas. Vocês estão mornos. Aquele primeiro amor, aquele ardor, aquele fervor, ardor inicial, amainou, amansou, esfriou. Vocês continuam caminhando na fé, mas como uma igreja sem fervor, uma igreja que não é viva, uma igreja que não tem esse frescor da primeira experiência. Naturalmente, esse discurso de João, depois foi anos, até hoje chega até nós como uma grande oportunidade de reflexão para as igrejas, para a Igreja Católica no mundo. Por exemplo, o texto que sempre estimula um novo concílio ou um processo de revisão, mas é um texto que chega individualmente, pessoalmente também a nós, Nós temos um momento inicial da experiência de fé ligada à conversão, à nossa mudança de vida, e depois às vezes a gente vai. Esse é um processo muito comum à condição humana,
a gente costuma começar muito bem. Um curso de inglês, uma aula de violão, uma academia, uma dieta, um casamento. A gente começa bem, empolgado, né? E aí depois a gente vai deixando um pouquinho a coisa ser engolida por uma rotina, vai esfriando, esfriando. E às vezes a gente nem termina, não chega ao fim, abandona o violão, abandona o curso de línguas, abandona a universidade, em alguns casos até mais sério, abandona a esposa ou abandona o esposo. Ou seja, é muito difícil para a gente ir adiante, né? Alguns santos da igreja, principalmente Santo Irineu, né, nos primeiros séculos, diz assim, ó, começar é uma graça, é uma bênção. A coragem de começar, porque tem gente que não tem nem a coragem de começar. Então esse passo é muito importante, ele se identifica com a conversão, com a mudança de vida, com esse frescor que São João fala do primeiro amor. Mas Santo Irineu continua, perseverar é graça maior. Perseverar é difícil. Difícil porque vem a rotina, difícil porque vem o acostumar-se com algumas questões, difícil porque, por exemplo, às vezes a gente tem aquele ganho inicial, mas depois o ganho vai sendo um pouco mais paulatino com o tempo. E aí Santo Irineu termina dizendo que a graça das graças é terminar, é chegar ao fim. É aquela coisa de Paulo, né? Combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a minha fé. O que João está dizendo hoje, o acréscimo a isso poxa, obrigado, tomar uma aguinha, está bastante quente aqui com bastante mosquito. O que João está dizendo começar é uma graça, com o fervor do primeiro amor. Perseverar é uma graça, mas não pode ser arrastado, tem que manter o fervor do primeiro amor. E chegar na meta é graça maior, mas não convém que seja arrastado, sem o fervor do primeiro amor. Isso se aplica à nossa experiência de fé, usada no discurso de João às igrejas, mas eu acho que se aplica a muitos propósitos, compromissos que nós abraçamos para uma vida inteira e às vezes a gente deixa arrefecer, né? Assim, esfriar, a coisa não amplia, não cresce, não tem a sua força, não tem o seu vigor. Isso é muito comum, por exemplo, a gente observar nas paróquias, a experiência que a gente tem. A gente anuncia um curso, vamos! Você começa com uma turma ali de 25, 30 pessoas, daqui a pouco tem 15, daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem 5, e aí há risco de você terminar com 1 ou 2 alunos, o que prova que, sim, de alguma forma, como é importante o texto de João, como ele se aplica à nossa vida e às coisas que a gente abraça vida fora, não só a nossa vida profissional, pessoal, afetiva, na nossa vida espiritual e também na nossa vida na comunidade de fé. Voltar ao primeiro amor significa reacender a chama, manter viva a chama, não viver uma experiência de fé arrastada, é aquela coisa né? Viver uma experiência de fé impulsionada por esse fervor. É esse fervor que João pedia às comunidades, e certamente a palavra de hoje também nos pede. Eu acredito que esse fervor animou muito o cego quando ele foi curado, no texto de hoje, do Evangelho, duplamente curado, né? Porque tem sutilezas nesse texto. Aquele homem era cego e mendigo. O fato dele ser cego não necessariamente faria com que ele não era leproso, ele não devia morar fora da cidade, ele podia morar dentro da cidade. Por que ele estava ali fora? E por que ele estava mendigo? E por que ele estava no chão? Ele não tinha que estar no chão, ele não tinha que estar fora da cidade.
Ele não precisava ser mendigo, ele era deficiente, tinha limitação visual, mas essas outras 3 coisas têm a ver com escolhas, com decisões dele. E num dado momento, quando Jesus chega perto dele, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A turma manda ele ficar quieto, ele grita mais alto. Jesus vai lá e diz: o que eu posso fazer por você? Não é que da parte de Jesus parece uma pergunta tão sem sentido, né? O camarada era cego, e aí ele disse: eu queria voltar a enxergar. Tem ali o verbo enxergar e o verbo ver. Os 2 verbos, eles estão ali misturados, né? E aí enxergar o quê? Voltar a enxergar um sentido para a vida, voltar a ver. E essas 2 questões estão ali. Então ele é duplamente curado, porque ele é curado e depois Jesus diz para ele: a tua fé te salvou, e ele levantou e seguia Jesus pelo caminho dali em diante. Porque ele podia ser curado e continuar ali, sentado, mendigo, vivendo fora da cidade, à margem da vida da família, da vida em sociedade, porque isso ele não precisava, isso ele escolheu. Então tem qualquer coisa ali naquele diálogo de Jesus, de uma ação de cura muito parecida com aquela do leproso que voltou para agradecer, que a gente viu na semana passada, né? Que Jesus diz: 10 foram curados, mas você foi salvo, porque só você voltou para agradecer. Então tem ali alguma coisa importante para a nossa percepção, no sentido da gente enxergar que recobrar o ânimo, voltar ao primeiro amor, tem a ver com a gente levantar um pouco de algumas situações da nossa vida que a gente resolveu sentar no chão e chorar, né? Sentar na beira da calçada e chorar, e em vez de levantar e enfrentar e ir adiante, né, com fé, viver o enfrentamento e a superação de alguns momentos e algumas situações. Que a palavra de hoje nos ajude na nossa reflexão. Amanhã é terça-feira, a gente não tem missa, mas amanhã nós vamos ver o discurso de João a 2 igrejas especificamente. E o discurso de João amanhã, ele é muito parecido com o de hoje, mas ele se dirige especificamente para essas 2 igrejas com uma imagem muito interessante. João diz assim: percebo que vocês não são nem quentes nem frios. Quer dizer, nem o cara diz não creio, não tenho fé, nem diz não, eu tenho fé e tenho fervor, esse padrão primeiro amor. Mas é aquele cara que não, eu tenho fé, mas... E aí João diz assim: antes fossem ou quentes ou frios, porque na verdade vocês são mornos, e o morno será vomitado. Ou seja, o mais ou menos, né? O rame-rame não agrada assim a Deus, segundo o discurso de João, né? Ele sugere a essas igrejas um retorno ao primeiro amor, que faça dessas igrejas fervorosas, igrejas firmes, vivas, e não aquela igreja do rame-rame, do arrasta-rasta, né? Não uma igreja viva. É isso que a gente vai ver amanhã, na reflexão que eu vou mandar amanhã cedo. Faça uma breve reflexão sobre isso, né? Sobre não ser morno e nem ser frio, né? Naturalmente, a proposta de João é que a gente seja fervoroso, ardoroso, que esse primeiro amor volte aí com firmeza, ligado à nossa conversão e o retorno do nosso coração para Deus. Vamos acompanhar com alegria o nosso ofertório.